Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Mente Sem Fronteiras. Eu sou Isaac e hoje vamos para mais um vídeo sobre o nosso tema aqui, Mestres da Humanidade. Hoje vamos falar sobre um outro grande mestre, outro grande professor de espiritualidade, professor da espiritualidade, o maior nome da espiritualidade no Oriente, que foi Buda, Siddhartha Gautama, mais conhecido como Buda. E de fato ele foi o maior nome do Oriente com relação à espiritualidade. Buda é um personagem central no desenvolvimento da consciência humana. Ele é um personagem assim, foi uma figura central no desenvolvimento da consciência humana. Obviamente que as pessoas que se interessam a fundo sobre Buda e seus ensinamentos é a minoria, mas ainda assim essa minoria com certeza atingiu aí níveis de compreensão sobre a vida, sobre o universo, sobre o ser humano. Essa minoria atingiu níveis de compreensão extremamente profundos. Então vamos comentar um pouco sobre Buda. Buda sempre foi um enigma para mim, né? Buda sempre foi a minha, vou falar aqui a minha experiência com o ensinamento de Buda, né? Imagine você, imagine você um estudante de psicologia, alguém que estuda a mente humana, alguém que estuda o consciente, o inconsciente, o superego, alguém que estuda a mente humana, alguém que estuda Freud, alguém que estuda Reich, Jung, Adler. Imagine alguém que estuda todos esses teóricos da personalidade humana, um estudante de psicologia se deparar com uma pessoa que diz que a mente não existe. A primeira vez que eu ouvi isso, que a mente é uma irrealidade, a mente não existe, a mente é uma ilusão, a mente é algo completamente inexistente, fora da realidade. A primeira vez que eu ouvi isso, eu falei, cara, Buda, eu não sei como os orientais seguem esse homem, porque ele é completamente louco. Eu era um estudante de psicologia, eu estudava a mente humana. E aí eu me deparo com uma afirmação dessa, que a mente não existe, que a mente é algo irreal. A primeira vez que eu ouvi isso, claro, o problema não estava em mim, na minha ignorância, o problema estava em Buda. Buda é um maluco, louco, o cara dizer uma coisa dessa. Mas depois que eu comecei a compreender mais a mente humana, ainda na faculdade de psicologia, depois que eu comecei a dominar Freud, Jung e todos os teóricos da personalidade, depois que eu comecei a perceber que a mente é um fluxo de atividade contínua, onde pensamentos surgem e desaparecem, ideias surgem e desaparecem, crenças surgem e desaparecem, emoções surgem e desaparecem, é um contínuo, é um fluxo contínuo de pensamentos, ideias e emoções. Depois que eu entendi isso, e que a mente é um depósito de informações na memória do cérebro, depois que eu entendi isso, eu comecei a dar mais atenção aos ensinamentos de Buda e me aproximei mais do budismo. E quanto mais eu me aproximava do budismo e do pensamento de Buda, dos ensinamentos de Buda, eu comecei a entender que ele estava certo. E depois que eu comecei a pôr em prática aquilo que ele ensinava, aquilo que o budismo ensina, eu comecei a perceber que de fato aquele louco não era louco, era um gênio. E ele estava certo. E aí eu mergulhei realmente é, no conhecimento, em todo o ensinamento de Buda, pesquisei a fundo, e aí conheci o budismo, fui estudar o budismo, e do budismo eu fui estudar o Zen budismo, fui estudar o budismo tibetano, o Tantra, e aí eu percebi que Buda foi
um dos maiores gênios que já passou aqui por este planeta. Eu percebi que ele era alguém completamente fora da curva e ele nos deu uma direção para sair deste labirinto que se chama a mente humana. Porque a mente é um labirinto. Se você tem ou teve a sorte de, na sua infância, a sua estrutura psicológica, o seu programa mental, a sua personalidade, se você teve a sorte de, na sua infância, formar, no período da sua infância, uma personalidade positiva, uma estrutura psicológica positiva, se você teve essa sorte, ótimo. Mas para quem teve o azar de ter uma mente negativa, cheia de traumas, um programa mental negativo, limitado, cheio de traumas, para quem teve este azar, a mente é o inferno. E Buda, com a sua genialidade, com a sua sabedoria extraordinária, Buda nos dá um caminho, uma direção para sair dessa mente limitada, cheia de traumas, cheia de sofrimento e de medos e de angústias. Então Buda levou um tempo para que eu pudesse assimilar aquele conhecimento. Mas depois que eu percebi que havia verdade no que ele falava, eu mergulhei profundamente no ensinamento dele e, de fato, ele estava certo. A mente não existe. Isso que você carrega aí na sua cabeça, esse falatório, essa voz aí o tempo todo falando coisas, isso não é a sua realidade mais profunda. Isso não é de fato quem você é, o que você é. Isso não é a sua realidade. Tudo bem que você percebe essa mente aí, ela fala o tempo todo, são pensamentos um após o outro. Muitos desses pensamentos levam você a estados mentais de sofrimento, outros pensamentos levam você a estados mais agradáveis, mas essa mente não é a realidade sobre você. Mas depois a gente volta a esse assunto. Vamos falar um pouco sobre Buda. Buda nasceu 2.500 anos atrás, na Índia, era filho de rei, Buda era um príncipe. A história de Buda é como a história de Jesus, mistura fatos históricos com mitos, com crendices, é uma mistura de realidade com mitos. Mas sempre foi assim com personalidades que marcaram a história, né? Então a gente já está até acostumado com isso. Mas mesmo os mitos sobre Buda são mitos que remetem você a uma reflexão. Existe por trás do mito algo de real, ok? Mas vamos à história de Buda. 2.500 anos atrás, o mundo estava num processo de evolução da consciência. Havia Buda na Índia, havia Lao Tse na China, havia Sócrates na Grécia, havia Heráclito na Grécia. Então o mundo estava num período de um florescimento da consciência, um despertar da consciência. E 2.500 atrás, Buda surgiu, nasceu, príncipe, filho de um rei, filho único de um rei. E o rei, o pai de Buda, queria muito que o seu filho fosse, claro, era o herdeiro do seu reino, era o herdeiro de toda a sua fortuna, era o herdeiro de todas as suas terras, de tudo que ele tinha. O rei queria muito que Buda fosse um grande, um grande monarca, um grande líder. O pai de Buda sonhava com o filho sendo um grande rei, adorado por todos os seus súditos, né? Mas aí algo interessante aconteceu. Quando Buda nasceu, o pai dele reuniu 3 grandes estudiosos. Naquela época havia muito. Uma coisa interessante sobre a Índia, tá? 2.500 anos atrás, não pense que a Índia era uma coisinha lá qualquer. 2.500 anos atrás, a Índia era uma civilização já
consolidada. A Índia era uma civilização com cultura, com conhecimento. A Índia era uma civilização já bastante avançada há 2.500 anos atrás. E havia naquela época os tais astrólogos, né? Estudiosos da astrologia que fazia previsões e tal. E quando Buda nasceu, o rei, o pai dele, trouxe logo ao palácio 3 dos maiores astrólogos da Índia, né? Os astrólogos do próprio reino, do próprio rei, né? E aí esses astrólogos começaram a fazer as previsões sobre Buda. E os 3 astrólogos fizeram a mesma previsão. O rei, ansioso para saber o que os astrólogos tinham a dizer sobre o futuro sobre o futuro do futuro rei. E aí os astrólogos disseram: olha, eu vejo aqui 2 possibilidades. Ou ele vai se tornar um imperador, um grande rei da Índia, ou ele vai se tornar um sannyasi, ou ele vai se tornar alguém que renunciou ao mundo, ou ele vai se tornar em um mendigo, alguém que renunciou ao mundo, alguém que renunciou a todos os prazeres, todas as riquezas do mundo, e vai se transformar em um buscador da verdade, em um sannyasi, como os indianos chamam as pessoas que buscam a verdade, buscam pela verdade. Quando o rei ouviu isso dos 3 astrólogos, os 3 falaram a mesma coisa. O rei falou: não é possível. Ele é meu filho, um príncipe, nasceu nesse palácio, tudo que tem aqui é dele, não vai se tornar um mendigo, um buscador da verdade, um sannyasi. Ele não vai se tornar isso, ele vai ser o futuro rei. E aí os astrólogos disseram: olha, Vossa Majestade, pode ser que sim, mas existe uma grande possibilidade que ele se torne um mendigo, um renunciante, alguém que renunciou ao mundo. E aí o rei ficou muito preocupado, o rei ficou extremamente preocupado. Era o único filho e ele queria, claro, que o filho fosse o seu sucessor. E aí ele perguntou aos sábios, aos astrólogos: o que vocês acham? O que eu posso fazer para evitar que ele seja um sannyasi? E aí os astrólogos deram um passo a passo, um manual para o rei. E o manual era o seguinte: dê a ele todos os prazeres que esse mundo pode oferecer. Dê a ele todas as belezas. Satisfaça todos os desejos dele. Quando ele ficar jovem, mostre a ele, ofereça a ele todas as mulheres, as mais lindas do reino. Que todas elas sejam suas esposas. Dê a ele todas as pedras preciosas, tudo aquilo que há de mais valoroso neste mundo, aquilo que é mais de valor neste mundo, dê tudo a ele, satisfaça todas as vontades dele. Assim ele não vai começar a questionar sobre a verdade da vida, sobre essas coisas que os sannyasis fazem, ele não vai passar a questionar sobre a vida. Então o rei, com os seus astrólogos, seus sábios, ele começou a pôr em prática esse plano. E assim o rei protegeu Buda de tudo aquilo que pudesse levar Buda a questionar a vida. O rei construiu 4 palácios para Buda, um para cada estação. No inverno, Buda ia para o palácio aquele mais quente. No verão, Buda iria para o palácio aquele mais fresco. Ele protegeu Buda de todo tipo de situação. Nenhuma pessoa idosa, nenhuma pessoa velha, nenhuma pessoa doente poderia se aproximar de Buda. Buda não poderia ter contato com nenhum idoso, com nenhum velho. Quando Buda começou a crescer, o rei começou a tirar da presença de Buda todo tipo de pessoa que tivesse algum problema, alguma doença, alguma deficiência. Todos os velhos, idosos, pessoas com problemas, todas essas pessoas eram retiradas da presença de Buda. Buda não poderia ter contato com ninguém. E assim foi durante muito tempo.
Buda teve contato com as mulheres mais lindas do seu reino. E óbvio, ele, como eu posso dizer, ele experimentou todos os prazeres da carne. O pai dele providenciou que isso acontecesse. E foi assim durante 29 anos. Durante 29 anos, Buda não viu nenhum velho, nenhum idoso, ninguém doente, nada. Buda foi protegido de todas as realidades da vida. Até que um dia ia acontecer um festival no reino e Buda ia abrir esse festival. Buda ia ser a pessoa que iria abrir o festival. Era um festival da juventude, que acontecia, de tempos em tempos acontecia esse festival. E o rei, obviamente, providenciou tudo antes, né? Buda iria ter que sair do palácio, ia ter aldeia para abrir esse festival. Então o rei encheu a aldeia de soldados, tirou todos os velhos, doentes, mendigos, tirou todos do caminho. A carruagem iria passar por um lugar específico. Nesse lugar não ia ter nada de que pudesse despertar a atenção de Buda para questionamentos sobre a vida. Mas aí o que acontece, né? Você não pode se proteger da vida por muito tempo. Em algum momento a realidade vem e ela se impõe. Não tem jeito. Buda saiu do palácio, estava tudo organizado, o cocheiro foi conduzindo a carruagem. Em um determinado momento, né, do percurso, surgiu, ninguém sabe de onde, um idoso. Havia um velho ao lado da estrada onde Buda ele estava passando. Estava lá um velho, muito velho mesmo, o rosto todo enrugado, careca, ele com uma corcunda nas costas, andando todo curvado. Aquele idoso realmente de 100 anos de idade, extremamente já velho no final da vida. Quando Buda viu aquilo, ele se assustou, ele nunca tinha visto ninguém assim. E perguntou ao cocheiro por que aquele homem está daquele jeito. E aí o cocheiro hesitou em falar para Buda, o cocheiro ficou bem hesitante, mas aí Buda insistiu. Por que ele está daquele jeito? Aí o cocheiro virou para Buda e falou, olha, aquele homem é um idoso, é um homem velho, ele já está bem velho. Aí Buda perguntou, como assim bem velho? O que significa isso? Não, isso é algo que acontece com todo mundo vai chegar a velhice, todo mundo vai chegar àquele ponto ali onde aquele homem está. Todo mundo vai passar por isso. Aí Buda perguntou a ele, eu também vou passar por isso? Eu vou ficar daquele jeito? E aí o cocheiro, meio hesitante, respondeu sim, o senhor também vai chegar a ficar daquela forma. Aí aquilo foi um impacto para Buda, aquilo foi algo que impactou ele profundamente. A velhice, a limitação da velhice. Você não ter mais a mobilidade da juventude, você não ter mais a força da juventude. Buda ficou extremamente pensativo sobre aquilo. Um pouco mais na frente, Buda se depara, ninguém sabe também de onde veio, de onde surgiu, com um defunto. E as pessoas carregando esse defunto para cremar. Na Índia é muito comum isso, né, a cremação. Quando o Buda viu aquilo, por que aquelas pessoas estão carregando aquela outra pessoa? O que é aquilo? Aí o cocheiro falou, olha, não, aquilo ali é uma pessoa que morreu e sua família está levando o corpo para ser cremado. Aí Buda, como assim morreu? O que é a morte? Aí o cocheiro falou, olha, a morte é algo inevitável, vai acontecer a todos nós, depois que a gente passar pela velhice, vem a morte. Aí Buda perguntou, eu vou morrer também? E o cocheiro disse, sim, Vossa Majestade, o senhor também vai morrer. E isso foi para Buda um impacto na sua mente, na sua psicologia. Aquilo foi um trauma extraordinário para Buda. Buda nunca havia ouvido falar sobre a morte. E quando ele percebeu que um dia ele não iria existir mais, aquilo foi um trauma profundo para ele.
ele ficou paralisado dentro da carruagem, enquanto o cocheiro continuava a conduzir a carruagem. Um pouco mais na frente, Buda observa uma pessoa com uma roupa toda laranja, vestido com uma roupa toda laranja, um cajado na mão, uma cumbuca, né, um prato, né, amarrado na cintura. Buda achou aquilo estranho e perguntou ao cocheiro: e aquele homem ali, o que é? Por que ele está vestido daquela forma? E o cocheiro disse: ele é um sannyasi. E Buda perguntou: o que é um sannyasi? É alguém que está buscando pela verdade da vida. Quando o cocheiro disse isso, quando o cocheiro disse isso para Buda, o sannyasi é alguém que está buscando pela verdade da vida. Essas palavras entraram na mente de Buda como uma flecha. E aí, neste momento, Buda teve um grande insight e Buda virou para o cocheiro e disse: é isso que eu vou ser. Se eu estou vivendo uma ilusão, se hoje eu sou jovem e amanhã serei um velho, se hoje eu estou vivo e amanhã estarei morto, essa vida é uma ilusão. E eu quero descobrir a verdade. Pare a carruagem agora. Aí o cocheiro parou a carruagem e Buda mandou a carruagem voltar, o cocheiro voltar para o palácio. E Buda ficou ali, pensativo, pensando sobre o que ele viu, pensando sobre todas as mentiras que contaram para ele e questionando o que é de fato a vida. Então, essa história sobre Buda é uma história, claro que tem mitos aí, tem, mas tem uma simbologia fantástica. Todos nós estamos presos a ilusões, agarrados a ilusões e criando cada vez mais ilusões para nós mesmos. É só você abrir o Instagram que você vai ver tantas pessoas obcecadas pelo corpo, obcecadas pela forma do corpo, obcecadas em ter um corpo perfeito, obcecadas em ser milionárias. Nada contra a saúde do corpo, nada contra você ter dinheiro, mas uma coisa é você cuidar da saúde, outra coisa é você ser obcecado pela saúde. Uma coisa é você cuidar do seu corpo, outra coisa é você ser obcecado pelo corpo. Uma coisa é você cuidar da sua sobrevivência, você ganhar dinheiro, e outra coisa é você ser obcecado em ser milionário. A história de Buda é a história de todos nós. Estamos agarrados a inúmeras ilusões e que mais dia, menos dia, a realidade virá. Mais dia, menos dia, você vai se tornar. Se tudo der certo, se não acontecer nenhum acidente, você vai se tornar um velho e você vai morrer. Esta é uma realidade, uma verdade incontestável. E isso foi tão marcante na mente de Buda que ele resolveu buscar aquilo que ele chamava de a verdade da vida. Ele passou a buscar essa verdade a partir deste momento aí que ele teve contato com essas realidades da vida, que é a velhice, a doença e a morte. Ok? Então, vou parar por aqui, já estamos em 24 minutos e a gente vai dar continuidade à história de Buda no próximo vídeo. Se estiver gostando, deixe o seu like, clica aí no sininho, siga o nosso canal, indique para os amigos, indique para os familiares e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.